Olá! Vamos começar a nossa análise de hoje, Gênesis 29 e 30. A gente acompanha Jacó chegando lá em Harã, né? Fugindo do irmão, buscando seguir a orientação divina, encontrar uma esposa entre os parentes. E a cena no poço, nossa, parece coisa de filme, né? O encontro certo, na hora certa, com Raquel. Exatamente. Vamos mergulhar um pouco nesses capítulos. Ah, Usando comentários bíblicos, algumas análises teológicas também, o foco aqui é essa internação, sabe? Entre a providência de Deus, essa ideia de que ele guia as coisas e, bom, as falhas humanas, que são bem óbvias ali. Vamos ver como o engano marca a história, o papel do amor, essa rivalidade terrível entre as irmãs, e como Deus parece que vai tecendo os planos dele no meio de vidas tão complicadas. É impressionante. E o encontro no poço tem muita ação, né? Jacó vê Raquel chegando, aí ele vai lá e tira aquela pedra pesada sozinho. Será que foi força bruta mesmo ou tipo uma tentativa de impressionar? Pode ser um pouco dos dois, né? É, e aí ele a cumprimenta com um beijo e chora alto. Uma descarga de emoção, talvez, depois daquela jornada toda tensa. É crucial a gente ver isso lembrando da promessa de Deus lá em Betel, né? Eu estarei com você. A providência divina está ali agindo. Mas olha que interessante o contraste com o servo de Abraão décadas antes, no mesmíssimo lugar. O servo orou, pediu um sinal claro, foi super cuidadoso. Jacó? Bom, Jacó parece agir mais no impulso, pelo que ele vê. Não tem um registro de oração ali naquele momento, de gratidão explícita. Para ele, talvez a providência já venha meio misturada com a disciplina que ele vai enfrentar com Labão, sabe? Interessante esse ponto. Mas essa impulsividade, será que não dava para ver também como um tipo de fé ativa? Uma confiança na promessa, mesmo sem a oração formal ali registrada? É uma leitura possível, sim. Mostra a complexidade do Jacó, né? A fé dele se manifesta de um jeito talvez mais pragmático às vezes. De qualquer forma, Labão o recebe bem. Aquela hospitalidade toda, será que era genuína ou ele já estava de olho, lembrando das riquezas que o servo de Abraão levou anos antes? Boa pergunta. Jacó conta a história dele, e aí o amor entra em cena. Ele se apaixona por Raquel, que era bonita e formosa. Bem diferente da Lia, que tinha os olhos sem brilho. E ele se propõe a trabalhar 7 anos por ela. Um tempo que, diz o texto, pareceu curto por causa do amor. Como ele não tinha bens, né, ele paga o dote com serviço. Pois é. Chega o dia do casamento, a festa, e aí vem a virada. Na escuridão da noite, Labão entrega Lia no lugar de Raquel. É uma ironia, sim. Muito forte, né? Jacó, que enganou o pai cego, fingindo ser Esaú, agora é enganado na escuridão da noite de núpcias. Mais que só uma justiça poética, a gente vê como as consequências dos nossos atos podem voltar, né? De formas inesperadas, mesmo que a motivação de Labão fosse puramente egoísta. A própria falha do Jacó acaba sendo o que o coloca nessa situação familiar super complexa que Deus vai usar depois. Nossa, é verdade. E a confrontação na manhã seguinte deve ter sido tensa. A desculpa do Labão sobre o costume local parece bem fraca, né? Muito fraca. O que ele queria mesmo era prender Jacó por mais trabalho e, bom, casar as duas filhas. Ele manipula Jacó. Isso, ele manipula para que Jacó aceite Raquel também uma semana depois, em troca de mais 7 anos de serviço. Acaba empurrando Jacó para a poligamia. E essa dinâmica toda do engano, nossa, traz consequências muito dolorosas para dentro da família. Sem dúvida. A tensão começa logo de cara. Jacó ama Raquel, mas despreza Lia. O texto é claro quanto a isso. E Deus, vendo a aflição da Lia, abre o ventre dela. Os nomes dos filhos, Ruben, vejam um filho, Simeão, ouvido, Levi, unido, são como gritos de dor da Lia, sabe? Uma esperança de ser aceita, de ganhar o amor do marido, e ela reconhece a mão de Deus nisso também. Com Judá, parece que ela dá uma virada, um foco maior em Deus, mas a dor de se sentir menos amada continua ali, né? E isso mostra um perigo muito real, né? A gente transformar as bênçãos como filhos, nesse caso, em ídolos. Buscar nelas a segurança, a felicidade que, no fundo, só Deus pode dar. A busca de Lia pelo amor do marido acaba dominando tudo. Exato. E do outro lado, Raquel.
Desesperada, porque não tinha filhos, ela confronta Jacó de um jeito muito duro. Dê-me filhos, senão eu morro. A resposta dele também é dura, né? Mostra a fragilidade espiritual dos dois ali. Sim. E aí, Raquel faz o quê? Repete o erro de Sara. Dá a serva dela, Bila, para Jacó, para ter filhos por meio dela. Aí nascem Dan, Deus me julgou ou defendeu, e Naftali. Lutei com minha irmã e venci. Os nomes já dizem tudo. Vendo isso, Lia entra na disputa também. Dá a serva dela, Zilpa, para Jacó. E nascem Gade, boa sorte, e Aser, feliz sou eu. Vira uma competição aberta, amarga. É incrível, porque no meio desse drama todo, engano, ciúme, rivalidade, essa idolatria velada, fraqueza espiritual, o plano de Deus continua avançando. E de um jeito surpreendente. É da linhagem de Judá, o filho da Lia, a esposa menos amada, que vão vir Davi e, muito depois, Jesus. Justamente. As escolhas de Deus muitas vezes desafiam a nossa lógica, né? Isso mostra a soberania dele, a capacidade de cumprir os propósitos redentores, mesmo através de gente e situações tão imperfeitas, tão dolorosas. Ele não causa o pecado, claro, mas ele consegue tercer a vontade dele mesmo através das consequências do pecado. Recapitulando então, a gente viu a chegada de Jacó, que foi providencial, o engano que ecoou o passado dele, essa rivalidade angustiante entre as irmãs e, por baixo disso tudo, o plano maior de Deus se desenrolando. Sim, é uma narrativa que mostra a complexidade da providência, que guia, abençoa, mas também disciplina. E mostra a graça de Deus que opera mesmo no meio das nossas maiores falhas e relacionamentos disfuncionais. Fica a reflexão, né? A história expõe como as consequências dos nossos atos podem nos alcançar, mas também como Deus pode usar até as dinâmicas mais tóxicas, nascidas de enganos, de competições, para cumprir um propósito maior. Que lições a gente pode tirar para lidar com as consequências e as complicações nas nossas próprias vidas, nos nossos relacionamentos, sabendo que a gente nem sempre entende o quadro completo dos planos de Deus?